Apocalipse, a revelação final. Prepare o coração. O livro que você está prestes a ouvir não é apenas uma profecia, é a revelação de Jesus Cristo. Aqui estão revelados os mistérios do fim dos tempos, as batalhas espirituais, o juízo de Deus e a vitória eterna do Cordeiro. Muitos têm medo deste livro, mas ele não foi escrito para assustar, ele foi escrito para despertar. Despertar os que dormem, fortalecer os que permanecem fiéis e lembrar ao mundo inteiro que Jesus Cristo voltará. Ao longo destes capítulos você verá guerras espirituais, o trono de Deus, o juízo sobre o mundo, a vitória do Cordeiro e a nova criação que Deus preparou. Mas antes de começarmos, eu quero pedir algo muito importante a você. Se este conteúdo edifica a sua vida, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Assim, mais pessoas poderão ouvir a palavra de Deus e preparar seus corações para a volta de Cristo. E sempre que puder, compartilhe este vídeo para que a mensagem alcance ainda mais vidas. Agora respire fundo, silencie a mente e abra o coração, porque agora vamos ouvir o livro do Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo e a visão do Senhor glorificado. 1:3. A revelação que traz bênção, revelação de Jesus Cristo. Deus a deu a ele para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. E ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse não é apenas mistério, é revelação. É Deus mostrando que a história tem direção e que Cristo reina sobre o futuro. 4:6. Saudação às 7 igrejas, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Antes de revelar o futuro, a palavra lembra o que Cristo já fez. Ele nos amou, ele nos salvou, ele nos fez reino de Deus. 7. A promessa da sua vinda. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A volta de Cristo não será escondida, será visível, será inegável, será universal. 8. O Deus eterno. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o começo. Ele é o fim. Toda a história está em suas mãos. 9:11. João na ilha de Patmos. Eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui tomado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Mesmo em exílio, Deus continua falando. Nenhum lugar é longe demais para a voz de Deus. 12:16. A visão do Cristo glorificado, voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me virar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio deles alguém semelhante a um filho de homem. Vestia uma longa túnica e tinha um cinto de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés semelhantes ao bronze refinado na fornalha. Sua voz como o som de muitas águas.
Na mão direita tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Não é o Cristo humilhado da cruz, é o Cristo glorificado, Rei Juiz e Senhor. 17:18. O Senhor da vida e da morte. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O mesmo Jesus que morreu é o Senhor que venceu a morte. Nada está fora do seu domínio. 19:20. O propósito da revelação. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que acontecerão depois destas. O mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Cristo caminha no meio da sua igreja. Ele vê, ele conhece, ele governa. Nada passa despercebido aos seus olhos. Encerramento, Apocalipse capítulo 1. O primeiro capítulo de Apocalipse revela algo essencial. Antes de mostrar o futuro, Deus revela quem está no controle. Jesus não é apenas o Salvador da cruz. Ele é o Rei glorificado, o Senhor da história, aquele que venceu a morte e que voltará em glória. E a igreja vive com essa certeza: Cristo reina, Cristo vê, Cristo virá. Amém. As mensagens de Cristo às primeiras 4 igrejas. Esses escritos. 1. A mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Cristo não está distante da igreja. Ele caminha no meio dela. Ele observa. Ele conhece. 2:3. Obras, esforço e perseverança. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram falsos. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome sem desanimar. Era uma igreja firme na doutrina. Discernia o erro, resistia à falsidade, perseverava nas dificuldades, mas Cristo vê mais do que aparência. E 4. O primeiro amor abandonado. Tenho, porém, contra você o fato de que abandonou o seu primeiro amor. A igreja continuava ativa, mas o coração já não era o mesmo. Serviço sem amor se torna religião. Obras sem paixão perdem o sentido. 5. O chamado ao arrependimento. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O caminho de volta começa com 3 passos: lembrar, arrepender e voltar a praticar. Deus não quer apenas atividade, Ele quer coração. 6:7. A promessa ao vencedor. Mas há algo que você tem a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A vitória final é viver eternamente na presença de Deus. 8. A mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e voltou à vida. Cristo fala como aquele que venceu a morte. Por isso, suas palavras trazem esperança mesmo em meio ao sofrimento. 9. Tribulação e verdadeira riqueza. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aos olhos do mundo, a igreja era pobre, mas aos olhos de Deus, era rica. A verdadeira riqueza não é material, é espiritual. 10.
Fidelidade até a morte. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A fidelidade a Cristo vale mais do que a própria vida. 11. A promessa da vitória eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A morte física não é o fim. A vida eterna pertence aos que permanecem fiéis. E o 12. A mensagem à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A palavra de Cristo é autoridade e julgamento. Ela separa a verdade de engano, táquese, permanecendo em meio à perseguição. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Mesmo assim você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vocês. Permanecer fiel em ambiente hostil é grande vitória. 14:15. O perigo da corrupção espiritual. Tenho, contudo, algumas coisas contra você. Há entre vocês os que seguem o ensino de Balaão, que ensinou a levar o povo ao pecado. Assim também há os que seguem o ensino dos nicolaítas. A corrupção espiritual entra quando a verdade é negociada. Pequenas concessões podem gerar grandes quedas. 16. O chamado urgente ao arrependimento. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Cristo chama primeiro ao arrependimento, mas a persistência no erro traz juízo. 17. A recompensa do vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por quem o recebe. Deus conhece cada um de forma pessoal. A recompensa eterna é íntima e gloriosa. 18. A mensagem à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e cujos pés são como bronze reluzente. Os olhos de Cristo veem tudo. Nada está escondido diante dele. 19. Obras e crescimento espiritual. Conheço suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E sei que suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Era uma igreja que crescia no serviço. Mas crescimento externo não substitui pureza espiritual. 20 e 21. O perigo da falsa profecia. Tenho, porém, contra você que tolera Jezabel, essa mulher que se diz profetiza e ensina os meus servos a praticar imoralidade. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Deus sempre dá oportunidade de arrependimento, mas o coração endurecido recusa a graça. 22, 23. O juízo sobre a corrupção. Lançarei essa mulher num leito de sofrimento, e aqueles que cometem adultério com ela sofrerão intensamente, a menos que se arrependam. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Cristo vê o interior do homem, nenhuma motivação lhe é escondida. 24, 25. Permanecer firmes. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem esse ensino, digo apenas isto: apeguem-se firmemente ao que vocês têm até que eu venha. Em tempos de confusão espiritual, a fidelidade simples é vitória. 26, 29. A promessa de autoridade e glória. Ao vencedor que guarda minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo promete não apenas salvação, mas participação em seu reino. Encerramento. Apocalipse capítulo 2. Neste capítulo, Cristo fala diretamente às igrejas. Ele elogia a fidelidade.
corrige o erro, confronta o pecado e chama ao arrependimento. Cada mensagem termina com o mesmo chamado: quem tem ouvidos, ouça. A palavra não é apenas para aquelas igrejas antigas, ela fala à igreja de hoje e a promessa permanece. Ao que vencer, Deus dará vida, recompensa e glória eterna. Apocalipse, capítulo 3. As mensagens finais às igrejas e o chamado ao despertamento espiritual. 1. A mensagem à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uma igreja pode ter reputação, movimento, atividade e ainda assim estar espiritualmente vazia. Deus vê além das aparências. 2:3. Despertar antes que seja tarde. Esteja vigilante. Fortaleça o que resta e que estava prestes a morrer. Pois não encontrei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. A vida espiritual precisa ser mantida. O esquecimento da verdade leva ao esfriamento da fé. 4:6. A promessa aos fiéis. Contudo, você tem aí em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mesmo em meio à decadência espiritual, Deus sempre preserva um remanescente fiel. 7. A mensagem à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras do santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Cristo governa as portas da história. Nada acontece fora de sua autoridade. 8. Uma porta aberta. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus não procura os mais fortes. Ele honra os fiéis. 9:10. Proteção e recompensa. Farei com que aqueles da chamada sinagoga de Satanás venham e se prostrem aos seus pés. Eles reconhecerão que eu amei você. Porque você guardou a minha palavra de perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que virá sobre todo o mundo. A fidelidade silenciosa não passa despercebida diante de Deus. 11. Segurar firmemente venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Perseverar é continuar firme até o fim. 12:13. A promessa ao vencedor. Ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus. Nunca mais sairá dali. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A vitória final é pertencer para sempre à presença de Deus. 14. A mensagem à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo fala com autoridade absoluta. Suas palavras revelam a verdade sobre o coração humano. 15:16. O problema da mornidão espiritual. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A indiferença espiritual é um dos maiores perigos da fé. Não é rejeição aberta, é apatia, é acomodação. 17. A ilusão da autossuficiência. Você diz: sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
mas não sabe que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. O maior engano espiritual é pensar que não precisamos de Deus. 18. O convite para a verdadeira riqueza. Aconselho você a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que se torne rico, vestes brancas para cobrir sua vergonha, e colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Cristo oferece o que o mundo não pode dar, verdadeira riqueza, pureza e visão espiritual. 19. O amor que corrige. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. A correção de Deus não é rejeição, é amor. 20. Cristo à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mesmo diante da mornidão, Cristo ainda chama. Ele bate, ele convida, ele espera a resposta. 21, 22. A promessa ao vencedor. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa final é reinar com Cristo. Encerramento. Apocalipse capítulo 3. Neste capítulo, Cristo conclui suas mensagens às 7 igrejas. Ele desperta os que dormem. Ele fortalece os fiéis. Ele confronta os acomodados. E faz um chamado que ecoa até hoje. Despertem. Permaneçam firmes. Arrependam-se, porque o Senhor vem em breve. E aos que vencerem, Ele promete vida eterna, honra e comunhão eterna com Deus. Apocalipse, capítulo 4. A visão do trono de Deus no céu. 1. A porta aberta no céu. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido antes, como som de trombeta, disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Antes de revelar os acontecimentos futuros, Deus convida João a olhar para o céu. Porque para entender o que acontece na terra, é preciso primeiro ver quem governa no céu. 2:3. O trono de Deus imediatamente foi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado tinha a aparência de jaspe e sardônio. Um arco-íris semelhante à esmeralda rodeava o trono. No centro de tudo está o trono. Não é o caos, não é o acaso, não são os homens. É Deus quem reina. 4. Os 24 anciãos. Ao redor do trono havia 24 tronos, e sentados neles 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro em suas cabeças. Representam a redenção completa de Deus, o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Diante do trono, os redimidos também participam da glória. 5. Poder e majestade. Do trono vinham relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O trono não é apenas majestade, é também santidade, poder e autoridade. 6. O mar de cristal e os seres viventes. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, estavam 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. Nada escapa à visão celestial. Tudo é visto diante da presença de Deus. 7. Os 4 seres viventes. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto era como uma águia voando. Eles representam força, serviço, inteligência e majestade da criação. Toda a criação aponta para a glória de Deus. 8. A adoração contínua. Cada um dos 4 seres tinha 6 asas e era cheio de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite eles nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No céu, a adoração nunca cessa, porque Deus é eternamente santo.
9 e 10. Os anciãos adoram sempre que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono. Os 24 anciãos se prostram diante dele. Eles adoram aquele que vive para todo o sempre e lançam suas coroas diante do trono. Até as coroas são devolvidas a Deus, porque toda a honra pertence a ele. 11. A razão da adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus é digno não apenas por quem ele é, mas também por tudo o que ele criou. Ele é a origem de toda a existência. Encerramento, Apocalipse. Capítulo 4. Antes de revelar juízos, selos e acontecimentos futuros, Apocalipse mostra uma verdade fundamental. Deus está no trono. O céu não está em crise. O trono não está vazio. A história não está fora de controle. O universo inteiro vive para a glória de Deus. E diante do trono, anjos, anciãos e toda a criação declaram para sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 5. O livro selado e o cordeiro digno de abri-lo. 1. O livro nas mãos de Deus. Então vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro representa o plano de Deus para a história, o propósito divino para o mundo. Mas ele está selado. O futuro ainda não foi revelado. 2:3. Quem é digno? Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas no céu, na terra ou debaixo da terra, ninguém foi encontrado digno de abri-lo ou sequer de olhar para ele. Nenhum homem, nenhum anjo, nenhuma autoridade da criação, ninguém tem poder sobre o destino da história. 4. O choro de João. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Se ninguém pudesse abrir o livro, o plano de Deus permaneceria oculto. Mas a esperança ainda não havia terminado. 5. O leão da tribo de Judá. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A resposta de Deus para o destino da história é uma pessoa: Jesus Cristo, o leão prometido, o rei vencedor. 6. O cordeiro que foi morto. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O leão é também o cordeiro. Ele venceu não pela força da espada, mas pelo sacrifício da cruz. 7. O cordeiro toma o livro. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Este é um momento de autoridade suprema. O cordeiro recebe o direito de revelar e executar o plano de Deus. 8. A adoração no céu. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações do povo de Deus não se perdem. Elas sobem diante do trono. 9 e 10. O cântico da redenção. E cantavam um novo cântico: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A redenção de Cristo não é limitada. Ela alcança todas as nações. O evangelho é global. 11 e 12. Milhões adoram o Cordeiro.
Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Eram milhares de milhares e milhões de milhões. Eles cercavam o trono, os seres viventes e os anciãos. Em alta voz proclamavam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O céu inteiro reconhece a dignidade de Cristo. 13. Toda a criação adora. Então ouvi toda a criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar dizer: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Um dia, toda a criação reconhecerá a soberania de Deus. 14. A adoração final, os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Diante do Cordeiro, toda joelho se dobra, toda voz declara sua glória. Encerramento. Apocalipse capítulo 5. Este capítulo revela uma das maiores verdades do céu. O destino da história está nas mãos do Cordeiro. Jesus é o único digno de revelar e cumprir o plano de Deus. Ele venceu pela cruz, e por isso todo o céu declara: Digno é o Cordeiro. E um dia toda a criação adorará o Rei Eterno. Apocalipse, capítulo 6. A abertura dos primeiros 6 selos. 2. O primeiro selo, o cavalo branco. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu como vencedor determinado a conquistar. A abertura dos selos marca o início dos acontecimentos que abalam a terra. Poderes surgem, conquistas acontecem, e o mundo entra em tempos de tensão. 3:4. O segundo selo, o cavalo vermelho. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, vermelho como fogo. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra. As pessoas passariam a matar umas às outras. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando a paz desaparece, a violência domina. Guerras, conflitos e destruição marcam a história humana. 5:6. O terceiro selo, o cavalo preto. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz dizer: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite nem o vinho. A balança representa a escassez, fome, crise, desigualdade. Quando os recursos faltam, a humanidade sente o peso da fragilidade. 7:8. O quarto selo, o cavalo amarelo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelos animais da terra. A morte segue os caminhos da guerra, da fome e da destruição. A humanidade colhe as consequências de um mundo quebrado. 9:11. O quinto selo, o clamor dos mártires. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E lhes foi dito que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número de seus irmãos que seriam mortos como eles. O sofrimento dos fiéis não é ignorado por Deus. O céu ouve o clamor dos justos. 12:14. O sexto selo, sinais no céu e na terra. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de luto.
A lua tornou-se como sangue. 15:17. O medo diante do juízo. Então os reis da terra, os governantes, os ricos, os poderosos e todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quando o juízo chega, não há posição, riqueza ou poder que possa salvar. A única segurança é estar debaixo da graça de Deus. Encerramento. Apocalipse, capítulo 6. Com a abertura dos selos, o mundo entra em tempos de grande abalo. Conquista, guerra, fome, morte, perseguição e sinais cósmicos. A humanidade percebe que algo maior está acontecendo. Mas a pergunta final ecoará pela história: quem poderá suportar o dia do Senhor? A resposta virá nos próximos capítulos, pois Deus ainda revelará seu plano de redenção e justiça. Apocalipse, capítulo 7. Os selados de Deus e a multidão vestida de branco. 1. Os 4 anjos seguram os ventos. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre qualquer árvore. Antes que os juízos continuem, Deus faz uma pausa de misericórdia, porque antes do julgamento Deus marca aqueles que lhe pertencem. 2:3. O selo do Deus vivo. Então vi outro anjo subindo do lado do nascente do sol, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem foi dado o poder de danificar a terra e o mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Antes do juízo, Deus protege os que são seus. Nenhuma força da terra pode tocar aqueles que estão sob o selo de Deus. 4:8. Os 144.000. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Deus conhece cada um dos que lhe pertencem. Nenhum servo verdadeiro é esquecido. E 9:10. A grande multidão diante do trono. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando ramos de palmeira em suas mãos. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. O plano de Deus alcança o mundo inteiro. A redenção não tem fronteiras. 11:12. A adoração no céu. Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. No céu tudo converge para a adoração. Deus é o centro de toda a glória. 13:14. Quem são os vestidos de branco? Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sofrimento não é o fim da história dos fiéis. A vitória final pertence aos que permanecem em Cristo. 15:17. A promessa da vida eterna.
Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os castigará, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. O sofrimento é temporário, a glória é eterna. Encerramento. Apocalipse. Capítulo 7. Entre os juízos dos selos, Deus revela uma verdade poderosa. Ele conhece e protege os que são seus. Mesmo em meio às tribulações da terra, há um povo selado por Deus. E no final, uma multidão incontável de todas as nações estará diante do trono, adorando o Cordeiro para sempre, porque a salvação pertence ao Senhor. Apocalipse, capítulo 8. O sétimo selo e o início das trombetas. 1. O silêncio no céu. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Depois de visões de juízo e de adoração, o céu fica em silêncio. É o silêncio antes do agir de Deus, um momento solene, como se toda a criação prendesse a respiração diante do que está por vir. Luiz, as 7 trombetas. Então vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. As trombetas na Bíblia anunciam acontecimentos decisivos. Chamam a atenção, alertam, anunciam que algo importante está prestes a acontecer. 3:4. As orações dos santos. Outro anjo veio e ficou junto ao altar. Ele tinha um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, com as orações dos santos, subiu diante de Deus da mão do anjo. As orações do povo de Deus não são esquecidas. Elas sobem diante do trono e participam do agir de Deus na história. 5. O fogo lançado sobre a terra. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O céu responde às orações. O que acontece na terra não está separado do que acontece diante do trono de Deus. As primeiras 4 trombetas. 6:7. A primeira trombeta. Então os 7 anjos com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue. Eles foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde foi destruída. A criação começa a sentir os efeitos do juízo. 8:9. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta. Algo semelhante a uma grande montanha em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas que viviam no mar morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. O impacto do juízo atinge os mares e o comércio da terra. 11. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta. Uma grande estrela caiu do céu, ardendo como tocha. Ela caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se amargo. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas. O juízo alcança as fontes da vida. A água, símbolo de sustento, torna-se amarga. 12. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta. 1/3 do sol foi ferido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Assim, 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Até os céus refletem o impacto do juízo de Deus. A ordem da criação é abalada. 13. O aviso das próximas trombetas. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: Ai, ai,
Ai, dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas que os 3 anjos restantes ainda irão tocar. O que já aconteceu é apenas o começo. Os próximos acontecimentos serão ainda mais intensos. Encerramento, Apocalipse, capítulo 8. Com o 7º selo começa uma nova fase da revelação. As trombetas soam como alertas para a humanidade, a criação é abalada, a terra é atingida, os céus se escurecem, mas ainda há tempo. Cada trombeta é também um chamado ao arrependimento. Porque mesmo no juízo, Deus ainda demonstra sua justiça e sua misericórdia. Apocalipse, capítulo 9. A 5ª e a 6ª trombeta. A 5ª trombeta, 1-2. A estrela que caiu do céu. O 5º anjo tocou a trombeta. Vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram por causa da fumaça. O abismo representa um lugar de trevas e prisão espiritual. Agora, algo terrível está prestes a sair dali. 3:5. Os gafanhotos do abismo da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. A eles foi dado poder como o dos escorpiões. Foi-lhes ordenado que não danificassem a relva da terra, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Eles não tinham permissão para matá-las, apenas para atormentá-las por 5 meses. E o tormento era como a dor de uma picada de escorpião. O juízo não alcança os que pertencem a Deus, mas aqueles que rejeitam a verdade experimentam sofrimento. 6. O desespero da humanidade. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. O sofrimento espiritual pode se tornar mais pesado do que a própria morte. 7:10. A aparência dos gafanhotos. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia algo como coroas de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos como de mulher e dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos correndo para a batalha. Tinham caudas com ferrões, como escorpiões, e em suas caudas estava o poder de atormentar as pessoas por 5 meses. A visão é simbólica e assustadora. Ela revela forças de destruição que afligem a humanidade. 11. O Rei do Abismo. Eles tinham como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ambos significam destruidor. O mal tem influência, mas não autoridade suprema. Ele age apenas até onde Deus permite. 12. O primeiro ai. O primeiro ai já passou. 2 outros ais ainda estão por vir. O alerta continua. A 6ª trombeta. 13:15. Os 4 anjos libertados. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. A voz dizia: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O juízo segue um tempo determinado. Nada acontece fora do controle de Deus. 16:19. O exército destruidor. O número dos exércitos de cavaleiros era de 200 milhões. Os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças vermelhas como fogo, azuis e amarelas como enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão. De suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por causa dessas 3 pragas, 1/3 da humanidade foi morto. O poder deles estava na boca e na cauda, pois suas caudas eram como serpentes que feriam. A destruição alcança proporções enormes. A humanidade enfrenta consequências de um mundo rebelde. 20:21. A dureza do coração humano.
Os demais homens que não foram mortos por essas pragas, ainda assim, não se arrependeram das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade ou de seus roubos. Mesmo diante de sinais claros, o coração humano pode continuar endurecido. Sem arrependimento, o homem insiste no mesmo caminho. Encerramento. Apocalipse, capítulo 9. Este capítulo revela um dos retratos mais intensos do juízo espiritual. Forças do abismo afligem a terra. Exércitos de destruição avançam. A humanidade sofre. Mas o ponto mais triste não é o sofrimento. É a falta de arrependimento. Mesmo diante do juízo, muitos continuam no mesmo caminho. E a pergunta permanece: o coração humano se voltará para Deus antes que seja tarde? Apocalipse, capítulo 10. O anjo poderoso e o livrinho aberto. 101. O anjo que desce do céu. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem. Havia um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol. Suas pernas como colunas de fogo. Era uma visão de grande autoridade e majestade. O céu continua ativo na condução da história. E 2. O livrinho aberto. Ele tinha na mão um pequeno livro aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Esse gesto mostra domínio. A mensagem de Deus alcança toda a criação. Nada está fora do seu alcance. 3:4. A voz dos 7 trovões. Ele clamou em alta voz, como o rugido de um leão. Quando clamou, os 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E quando os 7 trovões falaram, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: sele o que disseram os 7 trovões, e não escreva. Nem tudo é revelado ao homem. Há mistérios que permanecem no conhecimento de Deus. 5:7. O juramento do anjo. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, assim como ele anunciou aos seus servos, os profetas. O plano de Deus tem um tempo determinado. O que parecia demorado chegará ao seu cumprimento. 8:9. João recebe o livrinho. Então a voz do céu falou comigo novamente: vá e tome o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui até o anjo e pedi que me desse o livrinho. Ele disse: tome-o e coma-o. Ele será doce como mel em sua boca, mas em seu estômago ficará amargo. A palavra de Deus traz alegria, mas também revela verdades difíceis. E 10, doce e amarga. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel em minha boca, mas depois de comê-lo, meu estômago ficou amargo. A revelação de Deus é preciosa, mas também traz o peso da responsabilidade. Conhecer a verdade muda a forma como vemos o mundo. 11. O chamado para continuar profetizando. Então me disseram: é necessário que você profetize novamente acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A missão não termina. João ainda precisa anunciar o que Deus revelou. A mensagem de Deus não é apenas para um povo, é para toda a humanidade. Encerramento. Apocalipse. Capítulo 10. Este capítulo mostra uma pausa entre os juízos. João recebe uma nova missão. A palavra de Deus é doce para quem a recebe, mas também pode ser amarga quando revela juízo e responsabilidade. O plano de Deus segue avançando, e sua mensagem precisa ser anunciada a todas as nações, porque a história se aproxima do seu cumprimento. Apocalipse, capítulo 11. As 2 testemunhas e a 7ª trombeta, 1, 2.
A medição do templo. Então me foi dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: levante-se e meça o templo de Deus, o altar e os que ali adoram. Mas deixe de fora o pátio exterior. Não o meça, pois foi dado às nações. Elas pisarão a cidade santa por 42 meses. Medir significa proteção e cuidado. Deus conhece e guarda aqueles que verdadeiramente lhe pertencem. As duas testemunhas, 3:4, o ministério das testemunhas. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. O pano de saco representa arrependimento. A missão delas é anunciar a verdade de Deus em tempos difíceis. 5:6. O poder das testemunhas. Se alguém tentar prejudicá-las, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia. Também tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue e para ferir a terra com todo tipo de praga quantas vezes quiserem. Deus dá autoridade aos que anunciam sua palavra. Nada acontece antes do tempo determinado. 7:10. A morte das testemunhas. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lutará contra elas. Ela as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão expostos na grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Pessoas de muitos povos, tribos, línguas e nações olharão para seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa delas. Enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. O mundo rejeita quem anuncia a verdade de Deus. 11:12. A ressurreição das testemunhas. Mas depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus entrou nelas. Elas ficaram de pé, e grande temor caiu sobre os que as viram. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E elas subiram ao céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos as observavam. Deus sempre tem a última palavra. A morte não é o fim para os que servem ao Senhor. 13. O grande terremoto. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. 1/10 da cidade foi destruído. 7.000 pessoas morreram. E os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Mesmo em meio ao juízo, Deus ainda leva pessoas ao reconhecimento da sua soberania. 14. O segundo ai. O segundo ai já passou. O terceiro ai vem em breve. A 7ª trombeta. 15. O reino de Deus proclamado. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Este é o anúncio da vitória final. O governo definitivo pertence a Deus. 16:18. A adoração no céu. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de recompensar teus servos os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. O dia da justiça chegará. Deus recompensará os fiéis e trará juízo sobre a maldade. 19. O templo aberto no céu. Então o templo de Deus no céu foi aberto, e dentro do templo foi vista a arca da aliança.
E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. A presença de Deus se revela, e sua aliança permanece firme. Encerramento. Apocalipse, capítulo 11. Este capítulo revela duas grandes verdades. O testemunho de Deus continua na terra, e o reino de Deus prevalecerá no final. Mesmo quando a verdade é rejeitada, perseguida ou silenciada, Deus levanta suas testemunhas. E no tempo certo, o céu proclamará uma vitória eterna. O reino deste mundo pertence ao Senhor e ao seu Cristo. Apocalipse, capítulo 12. A mulher, o filho e o dragão. 1:2. O sinal da mulher. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Essa visão representa o povo de Deus através da história, de onde viria o Salvador. 3:4. O grande dragão. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. O dragão se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. O mal sempre tenta destruir o plano de Deus. 5. O nascimento do filho. Ela deu à luz um filho, um menino, que governará todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Esse filho é Cristo, aquele que veio ao mundo e que reina sobre todas as nações. 6. A proteção no deserto. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde seria sustentada por 1260 dias. Mesmo em meio à perseguição, Deus preserva seu povo. A guerra no céu, de 7 e de 9. Miguel e o dragão. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos também lutaram, mas não foram fortes o suficiente. Assim, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado para a terra e seus anjos com ele. O mal não vence no céu. E 10 e 12. A vitória dos fiéis. Então ouvi uma forte voz no céu dizer: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante de Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles, e não amaram suas próprias vidas até a morte. A vitória espiritual não vem pela força humana. Ela vem pelo sacrifício de Cristo e pela fidelidade dos santos. 13 e 14. A perseguição do dragão. Quando o dragão viu que havia sido lançado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o lugar preparado para ela, onde seria sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mesmo diante da perseguição, Deus continua protegendo seu povo. 15 e 16. A tentativa de destruição. Então a serpente lançou da sua boca água como um rio, para arrastar a mulher com a correnteza. Mas a terra ajudou a mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão havia lançado. O mal tenta destruir, mas Deus sempre prepara livramento. 17. A guerra contra os fiéis. Então o dragão ficou irado contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. A batalha espiritual continua. O inimigo se levanta contra aqueles que permanecem fiéis, mas a vitória final pertence ao Cordeiro. Encerramento. Apocalipse, capítulo 12. Este capítulo revela a batalha espiritual por trás da história.
De um lado, o dragão, símbolo de Satanás e da oposição a Deus. Do outro, o povo de Deus e o Cordeiro. Mesmo em meio à perseguição, há uma certeza. Satanás já foi derrotado, e os que permanecem fiéis a Cristo vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse, capítulo 13. As duas bestas, 2. A besta que sobe do mar. Então vi uma besta subindo do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em seus chifres havia 10 coroas, e em suas cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como os de urso e boca como boca de leão. O dragão deu a ela seu poder, seu trono e grande autoridade. Essa besta representa um sistema de poder que se levanta contra Deus. O dragão, porque ele deu autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Quando o poder humano se exalta, muitos se deixam enganar. 5:6. Palavras de arrogância. Foi dada à besta uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. O orgulho humano se levanta contra o Criador. 7:8. Guerra contra os santos. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A verdadeira segurança está no livro da vida do Cordeiro. 9:10. Um chamado à perseverança. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém for para o cativeiro irá. Se alguém deve morrer à espada, a espada morrerá. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Em tempos difíceis, Deus chama seu povo a permanecer fiel. A besta que sobe da terra, 11:12. O falso profeta. Então vi outra besta subindo da terra. Ela tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em seu favor, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Essa segunda besta representa o engano religioso. Ela parece inofensiva, mas fala com a voz do inimigo. 13:14. Os sinais que enganam ela realiza grandes sinais. Até faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer, ela engana os habitantes da terra e ordena que façam uma imagem em honra da besta. O engano, muitas vezes, vem acompanhado de sinais impressionantes. 15. A imagem da besta. Foi permitido à segunda besta dar fôlego à imagem da primeira besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não a adorassem. A pressão para adorar o sistema do mundo se tornará intensa. 16:17. A marca da besta. Ela também obriga todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O controle econômico se torna uma ferramenta de dominação. E 18. O número da besta. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Esse número simboliza a imperfeição humana e a tentativa do homem de ocupar o lugar de Deus. Encerramento. Apocalipse capítulo 13. Este capítulo revela um sistema de poder político e religioso que se levanta contra Deus. O mundo pode ser seduzido pelo poder, pelo medo ou pelo engano, mas o povo de Deus é chamado a permanecer firme, porque aqueles que pertencem ao Cordeiro não seguem a besta. Eles permanecem fiéis mesmo em meio à pressão do mundo. Apocalipse, capítulo 14.
o cordeiro e os 144.000, os 3 anjos e a colheita da terra. 1. O cordeiro no monte Sião. Então olhei, e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito em suas testas o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Eles pertencem ao Senhor. São marcados não pela besta, mas por Deus. 2:3. O cântico novo. Ouvi uma voz vinda do céu, como o som de muitas águas e como o forte estrondo de trovão. A voz que ouvi era como a de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144.000 que foram redimidos da terra. A redenção gera adoração. Somente os que foram alcançados pela graça entendem esse cântico. 4:5. A fidelidade dos redimidos. Eles são os que não se contaminaram, seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em suas bocas não se encontrou mentira. São irrepreensíveis. Eles representam um povo fiel, separado para Deus. 8. A queda da Babilônia. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Babilônia simboliza o sistema corrupto do mundo. Tudo o que se levanta contra Deus, um dia cairá. 9:11. O aviso contra a marca da besta. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca. 9:11, o aviso contra a marca da besta. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para os que adoram a besta e sua imagem. A decisão de seguir o mal traz consequências eternas. 12:13. A perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizer: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansarão de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Para os que pertencem a Cristo, a morte não é derrota, é descanso. A colheita da terra. 14:16. A colheita dos justos olhei, e diante de mim havia uma nuvem branca. Sentado sobre a nuvem, estava alguém semelhante a um filho de homem. Ele tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e clamou em alta voz: Use sua foice e colha, pois chegou a hora de colher. A colheita da terra está madura. Então, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi colhida. Deus recolhe aqueles que lhe pertencem. 17:20. A colheita do juízo. Outro anjo saiu do templo no céu, também com uma foice afiada. Outro anjo ainda, que tinha autoridade sobre o fogo, gritou para aquele que tinha a foice: Use sua foice e colha os cachos da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. O anjo passou sua foice sobre a terra e colheu a videira da terra, e lançou as uvas no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que chegou até a altura dos freios dos cavalos, por cerca de 1.600 estádios. O juízo de Deus é certo, e ninguém escapa da sua justiça. Encerramento. Apocalipse, capítulo 14. Este capítulo mostra 2 destinos. De um lado, os que seguem o Cordeiro, do outro, os que seguem a besta. Uns cantam o cântico da redenção, outros enfrentam o juízo.
Mas há um chamado claro para todos. Temam a Deus, adorem o Criador e permaneçam fiéis a Jesus. Apocalipse, capítulo 15. Os vencedores e a preparação das 7 últimas pragas. 1. Um novo sinal no céu. Então vi no céu outro grande e admirável sinal, 7 anjos com 7 pragas, as últimas, porque com elas se completa a ira de Deus. O tempo da misericórdia se aproxima do fim, e o juízo de Deus está prestes a se manifestar plenamente. 2. Os vencedores diante de Deus vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E em pé junto ao mar estavam aqueles que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles tinham harpas de Deus em suas mãos. Eles são os que permaneceram fiéis. Não se renderam à pressão do mundo, não aceitaram a marca da besta, e agora estão diante de Deus em vitória. 3:4. O cântico de vitória. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Os redimidos reconhecem. Deus é justo, seus caminhos são perfeitos, e toda a criação um dia reconhecerá sua soberania. Os 7 anjos das pragas, 5:6. Os anjos saem do templo. Depois disso olhei, e o templo do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto. E saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, com cintos de ouro ao redor do peito. Eles vêm da presença de Deus, são mensageiros do juízo divino. 7. As taças da ira de Deus. Um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Essas taças representam o derramamento final do juízo de Deus sobre a terra. 8. O templo cheio da glória de Deus. O templo se encheu de fumaça vinda da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. A glória de Deus enche o céu, e o momento do juízo final se aproxima. Encerramento. Apocalipse, capítulo 15. Este capítulo é uma preparação para os últimos juízos. De um lado, os fiéis celebram a vitória diante de Deus. Do outro, os anjos se preparam para derramar as últimas pragas. A justiça divina está prestes a se manifestar completamente, e todos verão que os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. Apocalipse, capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus. 1. A ordem para derramar as taças. Então ouvi uma forte voz vinda do templo dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O momento do juízo chegou. O que foi anunciado agora começa a acontecer. As 7 taças. 2. A primeira taça. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra. E surgiram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O juízo começa atingindo aqueles que escolheram seguir a besta. 3. A segunda taça. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e o mar se tornou como sangue de morto, e todo ser vivo que estava no mar morreu. A criação também sofre com o peso do juízo. 4:7. A terceira taça. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. É o que merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus não julga injustamente.
Seu juízo é perfeito. 8:9. A quarta taça. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi dado ao sol queimar as pessoas com fogo. Elas foram intensamente queimadas, mas blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Mesmo diante do juízo, muitos ainda recusam se arrepender. 10:11. A quinta taça. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino ficou em trevas. As pessoas mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das dores e das feridas. Mas não se arrependeram de suas obras. A dureza do coração pode resistir até mesmo ao sofrimento. 12. A sexta taça. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho dos reis do Oriente. Os acontecimentos se movem em direção à batalha final. 13:14. Os espíritos de engano. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis do mundo inteiro para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O engano continua atuando no mundo. 15. O alerta de vigilância. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Mesmo em meio ao juízo, Cristo faz um chamado. Vigiem, permaneçam preparados. 16. O lugar da batalha. Então eles reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ali se prepara o confronto final entre o mal e o plano de Deus. 17:18. A sétima taça. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e uma forte voz saiu do templo do trono, dizendo: Está feito. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. Um terremoto como nunca houve desde que existem homens na terra. O juízo final atinge seu clímax. 19:21. A queda da grande cidade. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, e enormes pedras de granizo caíram do céu sobre as pessoas. Cada pedra pesava cerca de 1 talento. Mesmo assim, as pessoas blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque a praga era extremamente severa. Encerramento. Apocalipse, capítulo 16. Este capítulo mostra o derramamento final da ira de Deus. As taças revelam a justiça divina contra o pecado e a rebelião, mas também revelam algo profundo. Mesmo diante do juízo, muitos ainda se recusam a se arrepender. Por isso, Cristo alerta: vigiem, porque o dia do Senhor virá de forma inesperada. Apocalipse, capítulo 17. O julgamento da grande prostituta. 1 e 2. O convite para ver o julgamento. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo: Venha, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela, os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Essa mulher simboliza um sistema de corrupção espiritual, moral e política que seduz as nações. 3:4. A mulher e a besta. Então o anjo me levou em espírito para um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela segurava na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imoralidade da sua prostituição. Por fora, riqueza e aparência. Por dentro, corrupção. 5. O nome da mulher. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra.
Babilônia representa o sistema do mundo que se opõe a Deus. 6. Embriagada com o sangue dos santos. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei profundamente admirado. A perseguição contra o povo de Deus faz parte da história da humanidade. O mistério explicado. 7 e 8. A explicação da besta. Então o anjo me disse: por que você se admirou? Eu lhe explicarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, não é, e ainda virá. O mundo se impressiona com o poder, mas Deus vê o destino final. 9, 11. As 7 cabeças. Aqui está o sentido que exige sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Também são 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Quando chegar, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e agora não é ela mesma o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. O poder humano parece duradouro, mas todos os impérios passam. 12 e 13. Os 10 reis, os 10 chifres que você viu, são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade por 1 hora como reis com a besta. Eles têm um só propósito e entregam seu poder e autoridade à besta. Os poderes da terra se unem contra Deus. 14. A vitória do Cordeiro. Eles lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão os chamados, escolhidos e fiéis. A vitória não pertence ao poder humano, pertence ao Cordeiro. E 15. As muitas águas. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A influência de Babilônia se espalha pelo mundo. 16, 17. A destruição da mulher. Os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua. Comerão sua carne e a destruirão com fogo, porque Deus colocou no coração deles o propósito de cumprir a sua vontade. Mesmo os planos dos ímpios acabam servindo ao propósito de Deus. 18. A identidade da mulher. O que você viu, a mulher, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O sistema do mundo parece governar, mas seu destino já está determinado. Encerramento. Apocalipse. Capítulo 17. Este capítulo revela a corrupção do sistema mundial que se opõe a Deus. Babilônia representa o poder, a sedução e a imoralidade do mundo. Mas há uma certeza: o Cordeiro vencerá, e aqueles que permanecem fiéis a ele também participarão da vitória. Apocalipse, capítulo 18. A queda da grande Babilônia. 1, 3. O anúncio da queda. Depois disso vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pela sua glória. Ele clamou com voz poderosa: Caiu! Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito impuro e esconderijo de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra enriqueceram com o poder do seu luxo. O sistema corrupto do mundo finalmente cai. 4, 5. O chamado para sair de Babilônia. Então ouvi outra voz do céu dizer: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e não recebam das suas pragas. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Deus chama seu povo a se separar da corrupção do mundo. 6, 8. O juízo sobre Babilônia. Retribuam a ela como ela retribuiu.
Paguem-lhe em dobro por suas obras. No cálice em que ela misturou, misturem o dobro para ela. Quanto ela se glorificou e viveu em luxo, deem-lhe na mesma medida tormento e sofrimento. Pois em seu coração ela diz: estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca verei tristeza. Por isso, em um só dia virão suas pragas, morte, tristeza e fome. Ela será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. O orgulho precede a queda. O lamento da terra. 9 e 10. O lamento dos reis. Os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em luxo, chorarão e lamentarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão à distância, com medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, grande cidade! Babilônia, cidade poderosa, em uma só hora chegou o seu juízo. O poder que parecia eterno desaparece de repente. 11 e 17. O lamento dos comerciantes. Os comerciantes da terra choram e se lamentam por ela, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda e escarlate, toda espécie de madeira rara, objetos de marfim, bronze, ferro e mármore, canela, especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, gado e ovelhas, cavalos e carruagens, e até corpos e almas de pessoas. O sistema de exploração e riqueza injusta também chega ao fim. 17 e 19. O lamento dos navegadores. Todos os pilotos, marinheiros e os que vivem do mar ficaram à distância. Ao verem a fumaça do incêndio da cidade, clamaram: que cidade era semelhante a esta grande cidade? Lançaram pó sobre suas cabeças e choraram, lamentando: ai, ai, grande cidade! Nela se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, por causa da sua riqueza. Em uma só hora ela foi destruída. O mundo lamenta a perda das riquezas. A alegria no céu. 20. A celebração no céu. Alegrem-se sobre ela, ó céus. Alegrem-se também, santos, apóstolos e profetas, pois Deus julgou a causa de vocês contra ela. O que é lamento na terra é justiça no céu. 21. O símbolo da destruição. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande mó e a lançou no mar, dizendo: assim, com violência, será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. A queda é definitiva. 22, 23. O silêncio da cidade. Nunca mais se ouvirá em você o som de arpistas, músicos, flautistas ou trombeteiros. Nunca mais se achará em você artesão algum. Nunca mais se ouvirá o som do moinho. Nunca mais brilhará em você a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirá a voz do noivo e da noiva, porque seus comerciantes eram os grandes da terra, e todas as nações foram enganadas pela sua feitiçaria. O sistema que dominava o mundo desaparece completamente. 24. A razão do julgamento. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A injustiça não fica sem resposta. Deus traz justiça. Encerramento. Apocalipse. Capítulo 18. Este capítulo mostra a queda final do sistema corrupto do mundo. Babilônia, símbolo da riqueza, da corrupção e da rebelião contra Deus, é destruída de uma vez por todas. Enquanto a terra lamenta, o céu se alegra, porque a justiça de Deus finalmente se manifesta. Apocalipse, capítulo 19. A vitória de Cristo e o retorno do Rei. A alegria no céu. 1:3. O louvor pela justiça de Deus. Depois disso ouvi no céu como que a voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade, e vingou o sangue dos seus servos, e novamente clamaram:
Aleluia! A fumaça da sua destruição sobe para todo o sempre. O céu celebra a justiça de Deus. 4:5. A adoração diante do trono. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono. E disseram, Amém, aleluia. Então saiu uma voz do trono que dizia, Louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Toda a criação é chamada a adorar. As bodas do Cordeiro. 6:8. O anúncio do casamento. Então ouvi algo como a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões que clamavam, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos a Ele a glória, pois chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino representa os atos justos dos santos. Esse casamento simboliza a união eterna entre Cristo e seu povo. 9:10. Bem-aventurados os convidados. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me prostrei aos pés dele para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Somente Deus é digno de adoração. O Rei dos Reis. 11:13. Cristo aparece em glória. Então vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Cristo aparece como o Rei vitorioso. 14:16. O exército do céu. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O domínio de Cristo é absoluto. A derrota dos inimigos. 17:18. O convite às aves. Então vi um anjo em pé no sol. Ele clamou em alta voz a todas as aves que voam pelo céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer a carne de reis, generais, poderosos, cavalos e cavaleiros, e de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. É a imagem da derrota completa dos inimigos de Deus. 9:21. A derrota da besta. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi capturada e com ela o falso profeta que realizava sinais em seu nome. Com esses sinais, ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. A vitória final pertence a Cristo. Encerramento. Apocalipse, capítulo 19. Este capítulo revela o triunfo do céu. Cristo retorna como rei e juiz. A besta é derrotada. O mal é vencido. E o céu celebra com alegria, porque o Cordeiro que foi morto agora reina como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 20. O milênio, o juízo final e a derrota definitiva de Satanás. Satanás é preso. 1:3. O aprisionamento do dragão. Então vi um anjo descendo do céu.
Ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ele o lançou no abismo, fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos terminassem. Depois disso, ele deve ser solto por pouco tempo. O poder do engano é temporariamente interrompido. O reinado dos santos, Tetil Kitursum, o milênio. Então vi tronos, e aqueles que se assentaram neles receberam autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os demais mortos não voltaram à vida até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Os fiéis participam do governo do reino de Deus. A última rebelião. 7:9. Satanás solto. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha. O número deles é como a areia do mar. Eles marcharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. A rebelião final é rapidamente derrotada. 10. A derrota final de Satanás. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O mal chega ao seu fim definitivo, o juízo final. 11. O grande trono branco. Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. A presença de Deus é absoluta. 12:13. Os mortos diante de Deus. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada pessoa foi julgada segundo suas obras. Todos comparecerão diante de Deus. 14:15. A segunda morte. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O destino eterno depende de pertencer ao Cordeiro. Encerramento. Apocalipse capítulo 20. Este capítulo mostra 3 acontecimentos decisivos: o reinado de Cristo com seus santos, a derrota final de Satanás e o grande juízo final. Nada escapa da justiça de Deus, mas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida têm uma esperança eterna ao lado do Senhor. Apocalipse, capítulo 21. Novos céus, nova terra e a nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra. 1. A nova criação. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. A antiga ordem do mundo chega ao fim. Deus prepara uma nova criação. 2. A nova Jerusalém. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A cidade representa o povo de Deus em comunhão perfeita com ele. 3:4. Deus habita com o seu povo. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. O sofrimento da história humana chega ao fim. 5:6. Deus faz novas todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele disse também: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei gratuitamente da fonte da água da vida. A salvação é graça oferecida por Deus. 7:8. A promessa e o alerta. Aquele que vencer herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A eternidade tem dois destinos. A Nova Jerusalém, a Apocalipse 9:11, a cidade gloriosa. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a uma grande e alta montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como jaspe transparente como cristal. 12:14. Os muros e os fundamentos. A cidade tinha um grande e alto muro, com 12 portas. Nas portas estavam 12 anjos. Nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade representa a plenitude do povo de Deus. 15:17. As medidas da cidade. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrada. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ele mediu a cidade. 12.000 estádios. Seu muro media 144 côvados. Tudo revela perfeição e completude. 18:21. A beleza da cidade. O muro era feito de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro eram adornados com toda espécie de pedras preciosas. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. A beleza da cidade reflete a glória de Deus. 22:23. A luz da cidade. Não vi templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A presença de Deus é a luz eterna. 24:26. As nações na luz de Deus. As nações andarão à sua luz. Os reis da terra trazem a ela sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, e ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas para ela. O reino de Deus se torna o centro de toda a criação. 27. Nada impuro entrará. Nada impuro jamais entrará nela, nem aqueles que praticam abominação ou mentira. Somente entrarão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A eternidade pertence aos que foram redimidos. Encerramento. Apocalipse, capítulo 21. Este capítulo revela o destino final do povo de Deus. Um novo céu, uma nova terra, sem dor, sem morte, sem pecado. A presença de Deus habitando para sempre com seu povo. E a promessa eterna: Deus faz novas todas as coisas.